Olá, minha amiga, meu amigo. Hora do nosso encontro nesta terça-feira, 12 de março, Dia Mundial contra a Censura na Internet. Aqui nós temos uma lei assinada, sancionada pela presidente Dilma, lei de 2014, de abril de 2014, lei 12.965. Recomendo que procurem aí nas redes sociais, aí na internet. Essa lei reafirma nos artigos 2 e 3 a liberdade de expressão, liberdade de comunicação, liberdade de manifestação do pensamento. Quem inventa censura está inventando lei que não existe, está contrariando a lei e a Constituição. Bom, hoje também é o dia de aniversário de Olinda e Recife, só que Olinda é 2 anos mais antiga. A fundação de Olinda foi há 488 anos e a fundação de Recife há 486 anos. Um abraço a todos os de Recife e de Olinda. 1969, num 12 de março, morreu Adhemar de Barros. Por que eu estou citando aqui? Porque foi um político que o pessoal dizia rouba, mas faz. A mulher dele, eu lembro disso, tratava os brasileiros como meus filhinhos. E eu só ouvi uma vez na missa, numa igreja em Copacabana. Consta que ele ia visitar a amante, depois ia à igreja. E teve aquele episódio do assalto lá nesse apartamento que levou o cofre dele. Adhemar de Barros, que foi governador de São Paulo, foi candidato à presidência da República mais de uma vez. Dessa vez vamos, era o slogan de Adhemar de Barros quando foi candidato pela 3ª vez e não ganhou. Bom, falei da morte de Adhemar de Barros, mas agora eu vou falar da morte de alguém totalmente diferente, que fez muito. Foi um jornalista exemplar, Paulo Pestana. Fui hoje ao velório dele. Tão equilibrado que eu vi um ex-governador de direita e um ex-governador de esquerda indo prestar homenagem. Lá no pouco tempo em que eu estive lá. Fui me despedir de um ex-colega de Globo. Ele estava no Correio Brasiliense. E eu ficava ansioso todos os fins de semana por ler as crônicas dele na revista do Correio Brasiliense. Tinha 2 crônicas por semana. Era um prazer intelectual enorme, porque ele era um cronista brilhante, seguramente o melhor de Brasília, e entre os melhores do Brasil. Eu ponho ele entre o Sérgio Porto, o Fernando Sabino, o Paulo Mendes Campos, e espero que o nome dele esteja nas faculdades de jornalismo, né, para aprenderem a crônica. E ele tinha, como todo jornalista deveria ter, ele era um especialista em conhecimentos gerais. Brilhante texto, conhecedor da língua também, e uma verve sensacional. Uma grande perda do jornalismo, e foi cedo, 66 anos, Paulo Pestana. Eu fui chefe dele lá, eu era diretor de jornalismo da Globo em Brasília, e a mulher dele era a editora-chefe dos jornais locais. Ela mandava em mim, embora eu fosse o diretor, porque ela que determinava quando eu ia comentar uma reportagem ou não. Isso é democracia, né? Cada um no seu ponto. Bom, vamos então aos assuntos de hoje. Não esqueça de se inscrever se ainda não fez isso, de fiscalizar a sua inscrição e ao final de deixar o gostei ou não gostei. Primeiro assunto de hoje, os nossos representantes na Casa dos Representantes dos Estados Unidos, Congresso americano. Os deputados lá são chamados de representantes. A Câmara dos Deputados chamada de Câmara dos Representantes. Um dos líderes dos republicanos, o Chris Smith,
organizou uma entrevista coletiva à imprensa, na frente do Capitólio, e teve mais 5 deputados republicanos e os deputados brasileiros. Eu anotei aqui um resuminho do que os brasileiros disseram para os jornalistas do mundo inteiro que estavam lá, né, que vieram relatar o autoritarismo judicial, a perseguição política aos oposicionistas, vieram lutar pela liberdade dos brasileiros. Depois o Chris Smith disse que o Supremo censura parlamentares e o TSE aplica regras que não se aplicam a todos os lados, que os presos de 8 de janeiro estão sem julgamento adequado. Hoje um ex-governador, José Roberto Arruda, me lembrou de uma coisa. Quando houve a rebelião na Força Aérea Brasileira contra Juscelino, houve 2 rebeliões, eles foram julgados em primeira instância. E depois o Juscelino os anistiou, né, mostrando que tinha cabeça política. Né. Bom, vamos em frente. O Chris Smith prometeu audiência no Congresso sobre as violações no Brasil. E saiu uma nota da Câmara de Representantes, segundo a Gazeta do Povo, intitulada Democracia, Liberdades, Estado de Direito sob ataque, e fala sobre violações de direitos humanos e da liberdade de expressão no Brasil e que isso mina a democracia. Eles ainda continuam lá. Está lá também o Sérgio Tavares, o jornalista que ficou famoso graças ao que aconteceu com ele lá no aeroporto de Guarulhos. A presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, que é a principal comissão e a maior delas, a deputada Carol Detoni, deu uma entrevista hoje longa dizendo quais são as prioridades dela. A prioridade número 1 é um projeto de lei de anistia para os do 8 de janeiro. Claro que uma anistia que não pega aqueles que realmente cometeram um crime contra o patrimônio do público. Né? Vai trabalhar também projeto de lei que é para conter realmente as ações do MST, chama-se invasão zero, e trabalhar pela segurança pública também. Vocês sabiam que no Rio de Janeiro, em cada 100 policiais morrem mais de 3? Segundo a Carol Detoni. E no Vietnã, em cada 100 soldados americanos, morreu 1. Bom, ela lembrou, né, que está escrito no artigo 5º o direito à vida, à liberdade e à propriedade. E que isso vai ser defendido, porque a comissão é de Constituição e Justiça, tem que defender a Constituição. Hoje, no velório, a conversa toda era essa. O que estão fazendo com a Constituição brasileira? Interessante que o jornalista ali, individualmente, expõe os seus pontos de vista de preocupação com a Constituição, mas depois não expõe isso midiaticamente. O Benjamin Netanyahu, chefe de governo de Israel, mandou uma carta, que foi divulgada pelo Metrópole, para o ex-presidente Bolsonaro, agradecendo o discurso que ele fez na Avenida Paulista. A carta foi do dia seguinte ao discurso, dia 26 de fevereiro. Agradecendo, dizendo que ele rejeitou no discurso a conduta ultrajante do seu sucessor sobre as operações do IDF, Forças de Defesa de Israel, em Gaza. E convidou Bolsonaro e família para visitarem Israel. Bolsonaro está sem passaporte. O passaporte foi tirado pelo ministro Moraes e ele está pedindo passaporte para poder atender a esse convite. Eu diria até o convite de Estado, parece, né? Porque é de um chefe de Estado para um ex-chefe de Estado. Já foi no dia seguinte a uma monumental presença de pessoas que lotaram a Avenida Paulista.
eu queria comentar com vocês. Gente, o governo Lula está cada vez mais parecido com o governo Dilma II. Hoje eu vi na Gazeta do Povo que os gastos estão crescendo mais que o PIB, os gastos do governo. E é bom a gente lembrar que não há dinheiro público, como ensinou Margaret Thatcher, né? Não há dinheiro público. Eu tenho falado aqui dinheiro do público. E ela explica, é o dinheiro dos pagadores de impostos. Esse é o dinheiro que está sustentando o inchaço do Estado. Mas não é só isso, né? A gente viu aí que as frações de capital da Petrobras, representadas pelas ações, perderam mais de 50 bilhões de valor. Agora estão falando a Vale já perdeu 46 ou 48 bilhões de valor também, pela interferência do presidente querendo botar no topo, no CEO da Vale, o ex-ministro Guido Mantega, que estava lá envolvido na Lava Jato. Né? E agora aparece uma carta de um conselheiro, que já foi presidente do Conselho da Vale, que já foi o executivo da Samarco, que é uma subsidiária da Vale. E só para vocês verem do que estamos tratando, a Vale é a maior produtora do mundo de ferro e níquel. É uma grande multinacional brasileira. E aí a carta dele, José Luciano Duarte Penido. Ele e o Paulo Artung, que foi governador do Espírito Santo, votaram contra, né, o que estão fazendo lá. Olha o que ele diz aqui na carta. Meu Deus do céu. Dá uma pena, né, que um país como esse tenha esse problema. Encaminho-lhe a minha renúncia ao mandato de membro independente do Conselho de Administração da Vale. Tá. Apesar de respeitar as decisões, o processo sucessório do CEO da Vale vem sendo conduzido de forma manipulada, não atende ao melhor interesse da empresa e sofre evidente e nefasta influência política. Ontem eu mencionei aqui influência política possível, suposta, temida, tomara que não seja, no Exército. No Conselho se formou a maioria cimentada em interesses específicos de alguns acionistas lá representados, por alguns com agendas bastante pessoais e outros com evidentes conflitos de interesse. O processo tem sido operado por frequentes, detalhados e tendenciosos vazamentos à imprensa em claro descompromisso com a confidencialidade. Não acredito mais na honestidade de propósitos de acionistas relevantes da empresa, no objetivo de elevar a governança corporativa da Vale a padrão internacional de uma corporation. Corporation é aquela grande empresa que não depende de pessoas, né, que funciona sozinha. Nesse contexto, minha atuação como conselheiro independente se torna totalmente ineficaz, desagradável e frustrante. Por isso apresento minha renúncia. José Luciano Duarte Penido. É mostrando, será que é intencional para destruir o país? Não sei. É uma das maiores empresas brasileiras, isso é gravíssimo. Maior produtora do mundo, como eu disse aqui, de ferro e níquel. Mexe com logística, com tudo. Trem, transporte, meu Deus, tem subsidiárias, está na bolsa. Meu Deus. Estou falando nisso aqui com o propósito de que se encontre de novo a sobriedade, a sensatez. De Brasília, Alexandre Garcia.